vamos abrir a palavra lá no livro do Êxodo para continuarmos o nosso estudo bíblico. E você já vai receber a folha. Quem não recebeu aí a folhinha, o Diácono Marden vai distribuir para nós o roteiro do nosso estudo. Êxodo capítulo 2, do verso 11 até o verso 25. Vamos abrir aí a palavra e vamos acompanhar a leitura. Êxodo 2, de 11 a 25. Na quarta-feira passada, nós estudamos o versículo, do versículo 1 até o versículo 10. Estudamos do capítulo 2, versículo 1 a 10. E hoje nós continuamos no versículo 11 a 25. Amém, gente? Todos receberam? Está faltando alguns ainda, vou aguardar vocês. Essa folha que eu entrego para vocês é um roteiro. Tem muita coisa que a gente fala que não está aí, e os irmãos podem aproveitar o verso aí para fazer as anotações, tá? É apenas um roteiro para acompanhar, e se você quiser aproveitar para ministrar essa palavra para algum grupo, faça bom proveito. Algum grupo de estudo na sua casa, no trabalho, quiser enviar para alguém também, a gente pode enviar para o seu e-mail. A secretaria da igreja pode enviar para o seu e-mail também, se você quiser distribuir. Beleza? Vamos ler então capítulo 2, verso 11 a 25. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, estes lhe perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Que Deus abençoe essa palavra e aplique no nosso coração. Amém, gente? Nós continuamos na história de um dos homens mais importantes na história da salvação, conforme registra a Bíblia. Nós continuamos aí a história de Moisés. A história de Moisés começa no capítulo 2, versículo 1, quando o texto nos informa sobre a união dos 2
filhos da casa de Levi. E daquela união resultou Moisés. E vimos aí no primeiro trecho desse capítulo a providência divina de uma forma, mais uma vez, surpreendente, porque o Egito estava debaixo de uma lei. Os soldados deveriam matar os bebês machos que nascessem, por causa do crescimento do povo de Israel. O rei do Egito ficou apavorado. Então, ele deu essa ordem para que matasse todas as criancinhas, os bebês recém-nascidos, machos, deveriam morrer. E uma coisa realmente diabólica, né? E Moisés tem aí a proteção, o cuidado, de uma forma muito extraordinária também, com muita sabedoria. Sua mãe preserva a vida de Moisés, coloca ele num cesto, e Moisés é encontrado pela filha de Faraó. A moça saiu para tomar banho no rio e encontrou lá, atraída pelo choro do menino, encontrou o cestinho e então deu ordem para que a irmã de Moisés, que estava acompanhando o cestinho, fosse atrás de uma mulher para criar Moisés. E assim foi feito. E ainda por cima, a mãe de Moisés recebeu um salário para criar Moisés. Vencido o tempo, Moisés cresceu, e então a mãe de Moisés, Joquebede, leva Moisés para a filha de Faraó, dizendo: olha, toma aí teu filho. Como você me ordenou, eu o criei, agora ele está aí. Então Moisés vai para o palácio do Egito, e ali ele vive até os 40 anos de idade, no palácio do Egito. Parte da sua infância foi criado, ele passou com a sua mãe, na sua própria casa, criado pela sua mãe Joquebede e seu pai. E depois de jovem, vai para o Egito, cresce, estuda e se torna um homem, como diz os textos de Atos dos Apóstolos e Deuteronômio. Moisés se tornou um homem feito e poderoso em obras. A Bíblia faz questão de dizer isso para nós, que Moisés se tornou um homem muito bem preparado. A história contada por Flávio Josefo, que é um dos maiores historiadores da igreja, ele diz que Moisés chegou a livrar o Egito de uma investida de uma tropa etíope. Ele liderou os soldados do Egito e possibilitou assim o livramento do Egito daquela investida etíope. E ele foi o comandante. Então, Flávio José conta isso para ilustrar como que, de fato, Moisés tinha se tornado um homem muito bem preparado, a ponto de ocupar esse cargo no Egito. Então, esses foram os primeiros 40 anos da vida de Moisés, até o versículo de número 10. Mas o versículo de número 11 inaugura uma nova etapa na vida de Moisés. Moisés está aqui com 40 anos e ele sai e ele percebe que os seus irmãos estavam lá trabalhando duro e um deles estava sendo espancado por um egípcio. Moisés, então, vendo aquilo e tendo compaixão do seu irmão hebreu sendo espancado, ele então vai na direção para livrar o seu irmão. E o texto diz que, então, acabou ele naquela luta ali, naquele objetivo, ele acabou matando o egípcio. O texto não fala como que aconteceu isso, se foi um acidente. O texto não fala se foi uma ação proposital de Moisés, se Moisés investiu contra aquele egípcio com o objetivo de matá-lo mesmo, se foi um acidente. O texto não diz, apenas que naquele incidente ou acidente, o egípcio morreu. Moisés, então, enterrou o egípcio na areia. Enterrou o egípcio na areia. Passado muito tempo, passado algum tempo, porque a gente não sabe quanto tempo,
Moisés novamente sai a observar os seus irmãos trabalhando, os hebreus trabalhando. E ali ele percebe 2 hebreus brigando um com o outro. Moisés então vai apartar os seus próprios irmãos. Por que vocês estão brigando um com o outro? E um deles volta-se para Moisés e diz assim: Moisés, quem te constituiu como juiz e como autoridade sobre nós? Que autoridade você tem? Por acaso você vai fazer comigo aquilo que você fez com o egípcio? Você vai matá-lo e enterrar na areia? Quando aquele irmão hebreu falou isso para Moisés, Moisés com certeza caiu a ficha dele e ele percebeu o erro que ele havia cometido. Então Moisés se assusta, aquela conversa chega até o ouvido de Faraó, que Faraó não sabia. Aquela conversa chega ao ouvido de Faraó, e Faraó então começa a perseguir Moisés. Naquela época havia uma lei, era olho por olho, dente por dente. Então, se Moisés matou um egípcio, Moisés deveria pagar com a própria vida, e Moisés sabia disso. Então, o Faraó começou a perseguir a Moisés. E nessa perseguição, Moisés foge. O texto diz que Moisés foi parar aqui, num lugar, nas terras de Midian, que eram considerados meio que primos do povo de Israel. Os medianitas eram mais ou menos primos, eles tinham lá uma certa ligação com a família de Abraão há muito tempo, era uma raiz dos filhos de Abraão. Então, Moisés ali encontra as filhas de Reuel dando água para os animais. E Moisés, então, ajuda aquelas moças a tirarem água, dá de beber ao rebanho, e as meninas voltam para casa e contam isso para o pai, e o pai manda chamar Moisés, dá acolhida para Moisés. Moisés se casa com uma de suas filhas, Zípora, e Moisés passa ali naquela região, junto com o seu sogro, morando com ele, 40 anos. Então, o texto do capítulo 2, ele cobre aproximadamente 80 anos da vida de Moisés. Do versículo 1 a 10, 40 anos, e do 11 a 25, mais ou menos 40 anos. E, mais uma vez, a gente percebe nesse trecho da história de Moisés a providência divina também de uma forma extraordinária. Já falamos um pouco sobre a providência divina no preparo de Moisés. E vimos que Moisés recebeu duas influências. A influência da sua mãe, Joquebede, seu pai, que criou Moisés aprendendo a temer a Deus. E também Moisés recebeu a influência do Egito, onde ele foi criado e educado na melhor cultura que existia. E tudo isso faz parte do plano de Deus de preparar Moisés para a missão que Moisés teria mais tarde. Moisés não tinha noção disso. Moisés não sabia o que estava por trás disso. Na verdade, ele não tinha a mínima noção de que Deus já estava preparando Moisés para ser o libertador da nação de Israel. Então, o primeiro ponto aí, verso 11 e 12, que a gente percebe, é a providência divina por trás dessa formação, dessa criação de Moisés. Como que Deus agiu providencialmente na vida dele, né? Fazendo com que aqueles acontecimentos, aparentemente acontecimentos que tinham nenhum nexo, não tinham nenhum sentido, mas que mais tarde iriam ser tão importante. Nós conhecemos a história de Moisés e sabemos que por quanto tempo Moisés guiou o povo de Israel. Começou com um pequeno povo, aliás, pequeno não, que no Egito já era um grande povo, mas esse povo cresceu muito na sua peregrinação pelo deserto. E durante todo esse tempo, Moisés foi o líder que tirou esse povo do Egito e que conduziu esse povo
até as portas da terra prometida. Então, a importância de Moisés na história da salvação é uma coisa assim extraordinária. Ele é muito importante. A gente vê como que Deus usa um homem que se coloca nas mãos dele. Como Moisés foi importante para que a história da salvação chegasse até nós, até cada um de nós hoje. Quantos anos se passaram? Interessante que para o povo de Israel até hoje, para os judeus, Moisés é uma figura também respeitadíssima, né? Até hoje, Moisés e Davi são duas figuras muito importantes na história. Segundo momento, a Bíblia faz uma referência a Moisés que merece também um destaque. Hebreus 11, 24 a 27, vai explicar para nós um pouco dessa dinâmica espiritual na vida de Moisés. Abra lá sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 11, versículo 24 e 27. Hebreus capítulo 11 fala sobre, dá uma lista para nós dos heróis da fé. Todo o capítulo 11 é uma lista de homens e mulheres que foram um exemplo de fé. No versículo 24, 23 a 27, uma referência clara a Moisés. Nós vamos ler. Hebreus 11, 23 a 27. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Amém? Na quarta-feira passada, eu fiz uma referência que eu não sei se os irmãos se lembram, que quando a gente pensa na nossa vida, na nossa história de vida, quando a gente faz reflexões, você pensa nas suas ações, você talvez olhe para trás e pense assim, eu poderia ter feito diferente. A gente tem os acertos, a gente tem os erros, e a gente olha para trás e pensa assim, olha, eu poderia ter feito diferente, se eu tivesse tomado aquele caminho, quem sabe não seria diferente. Mas, ao mesmo tempo, você pensa assim, mas que bom, que graças a Deus eu estou aqui, e você começa a perceber que Deus transformou muitos dos seus erros, Ele transformou para o seu bem. Você começa a perceber que você aprendeu com os seus erros. Você começa a perceber que poderia ter sido muito pior. Então, na verdade, você faz um olhar para a sua vida e pensa nas suas escolhas, mas você pensa na mão de Deus por trás de tudo isso. Isso é uma visão equilibrada da vida. Então, é isso que a gente precisa aqui, o ponto 2 está propondo aqui, nós estamos propondo. Você pensa na providência divina por trás da vida de Moisés, mas você pensa também na responsabilidade de Moisés nas suas escolhas. Deus usou Moisés tremendamente, foi um homem sem igual. Agora, nós temos que também perceber que Moisés fez escolhas certas na sua vida. E que a vida de Moisés, muito da vida de Moisés, foi determinado pelas suas escolhas. E o texto é claro quando diz que, pela fé, Moisés fez muitas escolhas. Quais as escolhas que Moisés fez? Eu queria que você mostrasse, olhasse para mim aí o texto e dissesse quais as
Pelo menos duas escolhas que o Moisés fez aí pela fé. Olha para o texto, por favor. Pela fé, quando já homem, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E o que custou isso para ele? Teve alguma consequência a sua escolha? Qual a consequência dessa escolha? Ou não teve nenhuma? Sofrer com o seu próprio povo. Olha o texto, versículo 25. O que ele preferiu? Hã? Quando ele fez a escolha de não ser chamado filho da filha de Faraó, ele preferiu o quê? Moisés sabia disso, gente? Foi uma escolha consciente? Ou Moisés não sabia que se ele não aceitasse aquele título de filho da filha de Faraó, não ia acontecer nada? Será que ele pensou isso? Ou será que ele tinha consciência nessa idade? Será que ele tinha consciência do que ele estava fazendo? O que vocês acham? Sim. Vocês concordam com isso? Acho que foi uma escolha consciente? Eu penso assim também. Eu acho que pelo texto, pela idade de Moisés, ele já tinha maturidade suficiente para saber o que custava isso. E aqui a gente reflete, né, meus queridos, sobre a importância das nossas escolhas e como é difícil, às vezes, fazer escolhas certas. A escolha de Moisés foi a escolha certa? Sim, claro, foi a escolha certa. Por quê? Porque Moisés, quando escolheu isso, ele está revelando que ele está aceitando o plano de Deus para a vida dele. Só que isso custou. Isso teve um preço alto. Teve um preço alto. Qual foi a segunda escolha que ele fez? Sair do Egito foi uma escolha, mas ele não saiu de qualquer jeito. Sim, mas olha o que o texto diz, e presta atenção nos detalhes. Ser maltratado junto com o povo, foi a primeira escolha. E a segunda? Ele saiu do Egito, mas olha como ele saiu. Fugindo, mas olha o texto. Hã? Isso foi uma escolha dele, gente. Essa foi uma das escolhas mais importantes. Saiu, mas não saiu com medo, saiu firme. Isso foi escolha dele, pela fé. Já pararam para pensar nisso, gente? Que interessante isso. O fato da palavra registrar isso para nós. Moisés escolheu que sentimentos ele abrigaria no seu coração. Já parou para pensar? Ora, acompanhe meu raciocínio aqui e vê se você concorda comigo. Não tinha mais, de certa forma, a convivência da mãe. Viveu esse drama de não poder ser criado pela mãe. Ele foi criado até certa idade pela mãe, depois não. Depois ele teve outra criação, ele saiu da convivência da mãe.
Certo? Isso foi um drama que ele viveu. Depois, esse homem, ele reúne tudo na vida dele, vamos dizer assim, os acasos, ele reúne e pensa assim, mas com tudo isso, eu sou um homem abençoado, porque eu estou aqui no palácio. E aí o coração dele se constrangeu de amor pelos filhos, pelos seus irmãos. O constrangimento e a compaixão de Moisés foram legítimos, porque são os meus irmãos, é a nação de Israel. Moisés conhecia a história do povo de Israel, a história do povo dele, de trás para frente, porque a mãe dele contou, ele conhecia tudo. Ele sabia do pacto de Deus com o seu povo. Então, a compaixão de Moisés foi uma coisa legítima. Quando ele defende o seu irmão, ele está entendendo que ele está fazendo a vontade de Deus. Certo? Mas o que acontece? Ele tem o ódio dos egípcios e ele tem o ódio dos seus próprios irmãos, que ele se levantou para defender. Entenderam o drama dele? Entendeu? Amém? Vocês estão entendendo? Se coloca psicologicamente aí no lugar dele. Fala, peraí. Eu levanto para defender os meus irmãos do egípcio, eles não aceitam e ainda me questionam, dizendo que eu não tenho autoridade. Ao invés de eles ficarem do meu lado, eles ficam contra mim. E ele tem que fugir, pois não. Sim. 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 A boa influência foi na casa do pai. E foi na infância. Então, agora ele reúne essa boa influência, que ele começa a entender que foi uma boa influência, reúne com o outro lado bom, que foi a cultura e o preparo. Que isso é bom, ninguém pode negar. Foi Deus que permitiu que isso acontecesse. Ele reúne tudo isso e ele vai usar para libertar os seus irmãos. E os seus irmãos não entendem. Por causa disso, ele foge para o Egito. Então, a vida de Moisés aqui está dando uma guinada radical. De filho da filha de Faraó, que ele poderia ter aceito o título, não aceitou, e não aceitou, o texto diz, para não usufruir dos prazeres transitórios do pecado. A opção de Moisés foi por Deus. Mas o que ele colheu disso? Qual o resultado disso, da sua escolha? Como já disseram aqui, uma mão atrás, outra na frente, fugindo para o deserto. Chega lá, ainda tem que viver de favor do sogro. Futuro sogro. O que eu quero que os irmãos entendam é que a escolha pela fé de Moisés, no começo, só deu dor de cabeça. Mas o que Moisés escolheu também? Ficar firme. Isso é que é maravilhoso, gente, na história desse homem. E eu creio que esse caráter de Moisés, revelado aqui, é o que mostra, o que garante o sucesso de Moisés. Porque quantos problemas Moisés teve na condução do povo? Quantos e quantos? O próprio povo, esse povo, mais tarde, reclama de Moisés. Aliás, reclamaram quantas vezes, hein? Moisés, você nos tirou do Egito para nos fazer morrer de fome? Era melhor você ter deixado a gente lá, Moisés. Quantos queixumes Moisés ouviu? Mas esse homem, desde cedo, aprendeu a escolher ficar firme nas suas escolhas. Amém? Gente, isso aqui é maravilhoso. Que exemplo extraordinário para nós. Porque nós estamos sempre diante dessas escolhas, irmãos.
A nossa vida é sucessivas escolhas. Né? Sucessivas escolhas. E a gente paga o preço por essas escolhas. Deus permite que a gente leve as consequências das nossas escolhas. A princípio, escolher Deus só trouxe problemas. Mas esse homem ficou firme pela fé, sabendo que Deus tinha no final um propósito. E foi o que aconteceu. Agora, Moisés está vivendo um período de fracasso na sua vida, que é o ponto 3 que nós entramos aqui e colocamos. Moisés está vivendo um período de fracasso, porque nada do que ele fez deu certo. Deu tudo errado. Moisés tem aqui mais ou menos 40 anos de idade, e ele vai ficar 40 anos para aprender que o fracasso dele era o sucesso de Deus. Sim? Mesma firmeza de José. Boa lembrança. A gente nós estudamos a vida de José aqui e vimos que quanto foi importante. Interessante, irmãos, é que a gente tem muitos feitos de José e muitos feitos de Moisés, mas o que mais nos chama a atenção é o caráter desses homens. Eles chegaram até onde chegaram por causa do caráter. José também foi um homem que fez escolhas. Eu não vou ficar remoendo o fato de que os meus irmãos me venderam. Não vou ficar remoendo a minha amargura contra Deus, não vou ficar remoendo. Né? Ele escolheu isso. A mesma coisa de Moisés. Não, eu não vou fugir como bandido. Eu vou fugir firme na minha fé. Vendo o invisível. Que coisa extraordinária, gente. Que exemplo, hein? Porque o Egito parece que está sempre diante de nós, né? Os prazeres do Egito estão sempre diante de nós. Sempre. Todo momento, nas nossas decisões. As mínimas decisões. Né? As mínimas. Às vezes a gente pensa nas grandes decisões. Não, vamos pensar nas pequenas. Pequenos gestos. Pequenos gestos que a gente escolhe fazer porque somos tementes a Deus. Pequenos gestos. Né? E coisas simples. Moisés poderia passar esses próximos 40 anos amargurado, lamentando e derrotado. Mas não. Esse homem tem nesses 40 anos um período de tratamento de Deus. 40 anos apacentando as ovelhas rebeldes, e nada melhor do que apacentar ovelhas para aprender sobre gente. Por isso que a Bíblia chama o crente de ovelha. Nada melhor exemplo que poderia haver comparativo do que somos nós, do que é o cristão, do que é uma ovelha. E Moisés ficou lá 40 anos cuidando daquelas ovelhas para aprender. Mais tarde ele ia conduzir um rebanho muito grande. 40 anos, diz o texto aqui inicial, que eu coloquei de novo, eu coloquei isso na quarta-feira passada. George Anderson diz que Moisés gastou 40 anos aprendendo a ser alguém no Egito, gastou mais 40 anos aprendendo que ele não era ninguém em Midian, e gastou os outros 40 aprendendo que Deus é tudo. Os primeiros 40 anos nós vimos até o versículo 11, em que ele aprendeu a ser alguém. E nos 40 anos que ele aprendeu a ser ninguém, são esses 40 anos que nós estamos vendo aqui agora, em que ele está em Midian, apacentando o rebanho de seu sogro e aprendendo ali acerca do caráter de Deus.
Ponto 4, a providência divina na singularidade dos caminhos. Quanta coisa aconteceu. O sogro de Moisés, Reuel, que significa amigo de Deus, é chamado de sacerdote de Midian, no verso 16. Alguns acreditam que, como Melquisedeque, esse homem conhecesse e adorasse de fato o Deus verdadeiro. Tudo leva a crer que sim. Agora, também, certamente, Reuel conhecia menos acerca desse Deus do que Moisés. Então, Deus coloca na vida de Moisés este homem, Reuel, que lhe dá acolhida. Ali Moisés se casa, e tudo leva a crer que Zípora foi uma excelente esposa para Moisés, dando a ele um filho. Tudo isso parecia, não parecia ter nenhuma conexão. No entanto, Moisés, mais tarde, vai perceber como que esses descaminhos faziam parte do plano de Deus. Interessante como isso acontece na nossa vida também, né? Estamos sujeitos a isso. Acontecem certas coisas, você anda por certos caminhos, que você imagina, por quê? O que eu estou fazendo aqui? Como que eu vim parar aqui? E mais tarde você percebe a mão de Deus por trás desses descaminhos de Moisés. Ponto 5. A providência divina na maturidade dos tempos. O versículo 23 do texto que lemos, de Êxodo, capítulo 2, versículo 23, tem uma referência aí. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu até Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança. Enquanto o tempo passava, a carga sobre o povo de Israel aumentava, e quanto mais a carga aumentava, mais o povo clamava. Os 40 anos extras não foram necessários somente para o crescimento de Moisés, mas também para Israel amadurecer a ideia e o desejo de fugir da escravidão. O plano de Deus incluía o tempo certo para cada detalhe. Amém? Os irmãos já tinham pensado nisso? Que os 40 anos não serviram, não foi só para Moisés, foi para Israel. Porque quanto mais a opressão egípcia vinha sobre Israel, mais esse povo queria sair. Como que a gente pode aplicar isso para a nossa vida, hein? O que vocês acham? De que maneira a gente pode aplicar isso aí? Isso a gente se aplica muito à evangelização. Você já falou de Jesus para alguém que está sofrendo e aquela pessoa não entendeu que aquele sofrimento é por causa do pecado, por causa da sua escolha errada? E você fica pensando assim, como que essa pessoa não percebe? Já teve essa experiência? Como é que essa pessoa não percebe? E aí você ora pedindo a Deus que dê àquela pessoa consciência. E sabe o que acontece? O sofrimento daquela pessoa aumenta. E aí você tem a sensação de que Deus não está ouvindo a sua oração. Mas é o contrário, Deus está ouvindo. Porque se o sofrimento não aumentar, ele não chega a essa consciência. E às vezes é difícil da gente entender isso, né? Que a pessoa diz assim, ó, quanto mais eu oro, mais problema tem. É porque não chegamos ainda no tempo de Deus. Não chegamos no ponto da maturidade. O povo de Israel estava orando,
E quanto mais aquele povo orava, mais o castigo aumentava. Que coisa difícil, né, gente? E enquanto esse processo acontecia no povo de Israel, esse mesmo processo acontecia em Moisés. E Moisés não tinha a mínima ideia disso, e muito menos o povo de Israel tinha ideia disso. Deus está trabalhando aparentemente por dois caminhos, né? E mais tarde esses dois caminhos vão se encontrar. Tempo de Deus, a providência divina na maturidade dos tempos. Então chegou um tempo em que esse povo está desejoso de deixar as terras do Egito, de deixar o pecado, então para Deus chegou o tempo. Quando a Bíblia diz lembrou-se do seu povo, não significa que em algum momento Deus se esqueceu deles. Mas significa chegou o tempo de Deus. Chegou a medida, chegou a ocasião apropriada em que Deus agora vai intervir nessa situação. Como cristãos, nós ficamos felizes em saber que Deus nunca se esquece dos seus escolhidos. De acordo com o decreto da sua aliança, Ele redime, preserva, chama e guarda a cada um. Ao examinarmos a vida de Moisés, nós somos lembrados de que pelo menos 5 lições básicas na vida de Moisés, aí, algumas nós já falamos aí. Primeiro, as providências divinas são muitas vezes estranhas e inesperadas. Então, se você orar acerca de alguma coisa e a resposta for diferente do que você estava esperando, não se assuste. As providências divinas são inesperadas. Nossas escolhas definem em grande parte o nosso futuro. À semelhança de Moisés, façamos escolhas coerentes com a vida de fé e obediência a Deus. O sucesso, segundo Deus, vem de difíceis escolhas que muitas vezes não combinam com o espírito do mundo. Vocês que trabalham com comércio, com negócio, com empresa, já receberam uma proposta de crescimento, mas que implicaria em você cometer algum pecado? Já passou por isso? Acho que a todo tempo, né? E a pessoa fala assim, olha, todo mundo faz. O que você não vai fazer? Hoje em dia, ninguém sobrevive trabalhando honestamente. Já ouviu essa frase? Eu, que não sou do comércio, ouço isso o tempo todo das pessoas. E às vezes os crentes me falam, pastor, como é duro. E às vezes o seu vizinho cresce. O seu vizinho cresce. E você olha para ele e fala assim, meu Deus, eu faço tudo certo. E continuo aqui, lutando. O sucesso, segundo Deus, vem de difíceis escolhas e muitas vezes não combinam com o espírito desse mundo. Não pense você que será fácil. O nosso Senhor sempre deixou muito claro o verdadeiro preço de ser um discípulo de Jesus. Esse é um evangelho que a gente não tem ouvido muito ultimamente. Como é difícil ser cristão. O que a gente tem ouvido é que está na moda ser crente. Não é? Que você pode viver a vida de fé sem fazer nenhuma concessão. Deus não quer nenhum sacrifício, Deus não quer nenhuma concessão. Venha do jeito que você está e fique do jeito que você está. Não é isso o evangelho que muitas vezes a gente tem ouvido hoje? Venha do jeito que você está. Até aí, tudo bem. Agora, continue do jeito que você está. Aí já não dá, né? E Jesus falou isso mesmo, venha do jeito que você está. Agora, uma vez que você quer me seguir,
você vai ter que deixar para trás algumas coisas. O discipulado de Jesus foi muito claro, né? Os primeiros apóstolos tiveram que romper vínculos muito justos. Os primeiros apóstolos tiveram que deixar pai e mãe para trás. E às vezes ser cristão, né, meus queridos irmãos, implica até no rompimento com boas amizades, entre aspas. Alguém aqui já perdeu um bom amigo por causa disso? Já, eu também. Era um bom amigo. Bom amigo entre aspas, né? Bom amigo entre aspas. Mas perdeu. Porque você não quis fazer concessões, porque você tem um outro estilo de vida e a pessoa não soube conviver com isso. A maturidade espiritual que nós tanto queremos e pela qual tanto oramos, advém de provas duras. Moisés ficou 40 anos tomando lições de humildade. Os irmãos, vocês conseguem entrar um pouquinho na vida de Moisés e imaginar o que é você viver todo esse tempo na mordomia do palácio, como filho da filha de Faraó, e depois você ir parar no deserto, vivendo de favor do sogro, cuidando de ovelha? 40 anos. Foi um choque. A maturidade de Moisés veio através de duras provas. Se eu perguntasse para os irmãos aqui, e eu me incluo nessa, quantos nós já entendemos e queremos a maturidade cristã? Quantos de nós já não oramos e temos orado a Deus? Dá mais fé, amadurece a minha fé. Agora, irmãos, nós estamos dispostos a passar pelas duras provas. Porque a maturidade vem com duras provas. Não tem jeito, irmãos. O pecado fez um estrago tão grande na vida do homem que não tem jeito. A nossa cerviz é muito dura, diz o texto, né? Homens de dura cerviz. Às vezes a gente só é quebrantado com sofrimento. Mas é difícil, não é? É difícil. Passar pelas duras provas, mas é elas que produzem em nós maturidade cristã. E essa maturidade cristã é nós, nada mais, nada menos do que nós nos tornarmos semelhantes a Jesus. Ser maduro na fé é isso. É crescer à semelhança de Jesus. Isso envolve duras provas. Então pense nas duras provas pelas quais você tem passado, como parte desse tratamento de Deus, para formar em você o caráter de Cristo. E quinto e último lugar, anime-se. Mesmo durante grandes dificuldades ou longos períodos de trabalho, aparentemente sem efeito, Deus está levando a cabo os seus propósitos. Como barro que gira na roda, nós nunca sabemos quais serão os desígnios ou os projetos do oleiro. Amém? Você está na escola das provações, Deus está trabalhando na sua vida. Mas não se desanime, porque Deus sabe o que está fazendo. No final vai dar tudo certo. Isso é que é bom, né? Está difícil, está doendo, não foi isso que eu pensei, mas isso está requerendo de você orar mais, está requerendo de você conhecer mais a Deus, servir mais a Deus, está jogando o seu rosto na terra, e você está se tornando uma pessoa mais dependente de Deus. Então, meu irmão, alegre-se. Você está passando com nota boa. Você está passando com nota boa. E lá no final você vai ser aprovado por Deus. Você vai ver a recompensa. Que Deus nos ajude a trilharmos pelo menos um pouco nessa caminhada de Moisés, né? Que Deus nos ajude a
aparecemos pelo menos um pouco com Moisés, nesse homem extraordinário que a Bíblia relata para nós. Nos próxima quarta-feira, nós vamos ver os últimos 40 anos da vida de Moisés. 40 anos aprendendo a ser alguém, 40 anos aprendendo que ele não era ninguém, e os últimos 40 aprendendo que Deus é tudo. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé para orarmos? Ore respondendo uma pergunta: de que maneira você poderia aplicar essa mensagem na sua vida? Agora você vai pensar em você. Você não vai pensar na igreja, nas pessoas ao seu redor. Você vai pensar em você. Deus falou ao meu coração nisso e naquilo. Essa palavra foi para mim nessa área. Aplique a mensagem. A Bíblia diz que se formos apenas ouvintes, não seremos bem-aventurados. Bem-aventurado é aquele que ouve e pratica. Então faça essa pergunta para você mesmo. Que maneira essa mensagem na vida de Moisés me ensina? Que decisão ou quais as decisões que eu devo tomar? Que o Espírito de Deus está me levando a tomar.